Boa noite. Na reta final do prazo para regularização eleitoral, a gente entrevista nesta terça-feira Luiz Sérgio Monte, chefe do cartório da 33ª Zona Eleitoral de Mossoró. E mais, a gente vai trazer informações sobre como você pode doar para as vítimas do Rio Grande do Sul. O cenário político está no ar. Iniciando mais uma edição do Cenário Político TCM ao vivo, você de casa pode já a partir de agora mandar a sua pergunta. Hoje o assunto é muito bom. Você que regularizou o seu título eleitoral, você que vai regularizar ainda amanhã, porque amanhã é o prazo final, amanhã dia 8 de maio é o prazo limite para você regularizar o título, fazer transferência, enfim, está apto a votar no próximo dia 6 de outubro, eleições municipais. Luiz Sérgio está aqui hoje conosco, você já conhece de muito tempo. O Luiz Sérgio sempre vem aqui trazer esclarecimentos e a gente aguarda a sua participação. Vamos já para a nossa primeira reportagem, porque as companhias aéreas de Mossoró estão recebendo doações para as pessoas atingidas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Os mantimentos podem ser entregues até sexta-feira. As doações começaram a ser recebidas nesta terça-feira no aeroporto de Mossoró. A iniciativa de recolher os mantimentos para enviar ao Rio Grande do Sul é nacional e envolve as duas companhias aéreas que atuam na cidade. Essa mobilização está acontecendo, a gente está tentando dar um andamento bem grande nessa semana, então até sexta-feira a gente vai estar recebendo diversos insumos aqui no aeroporto, tanto nós quanto a Congênere, a Voipés e também em parceria com o aeroporto aqui no caso, né, no de Serra Rosado. A Infraero também já se dispôs a colocar um espaço para a gente também guardar mais insumos. O foco da arrecadação é para alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, roupas e principalmente água mineral. Foi o que Franciedo fez. Comprou água e papel higiênico e trouxe de casa roupas que já não usa mais para doar. Tudo para ajudar quem está passando pela crise climática. A gente fica acompanhando nossos irmãos do Rio Grande do Sul pela imprensa. E ali eu estava assistindo a reportagem, eu digo, quer saber uma coisa, eu também tenho que fazer minha parte, entendeu? Para que a gente possa ajudar nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que realmente estão precisando do nosso apoio, da nossa força, não só do Rio Grande do Norte, mas de todo o Brasil. Então, gente, vamos ajudar, vamos fazer nossa parte, qualquer que seja a ajuda, é muito importante para os nossos amigos do Rio Grande do Sul que estão naquela situação. Do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, as doações recolhidas aqui no aeroporto de Mossoró devem chegar às terras gaúchas até o fim desta semana. É uma pontinha de solidariedade de quem, mesmo de longe, quer ajudar na causa. Hoje nós trouxemos roupas, né? Lençóis, toalhas. Aí, diante disso, né, eu já vou me prontificar também para arrecadar, né, mais itens, né? A moça que me informou que eles estão pedindo água, então a gente já vai fazer um trabalho, né, mais intensivo para que a gente possa fazer essas arrecadações, né, para ajudar, né, essas famílias que estão precisando da nossa ajuda. As companhias reforçam que alguns itens não podem embarcar, como produtos de limpeza que contenham alvejantes, produtos inflamáveis, óleo de cozinha, botijão de gás e velas. A arrecadação segue até a sexta-feira e os produtos podem ser entregues a qualquer hora no aeroporto. Queria convidar aqui a toda a população de Mossoró e também da região na qual o nosso aeroporto atende, para poder trazer essa doação aqui para o aeroporto de Mossoró. Nós aqui das aéreas funcionamos majoritariamente no período da tarde, mas eu ressalto que qualquer momento do dia e da noite vocês podem trazer as doações aqui, que tem o vigilante, tem o pessoal do aeroporto. Caso não seja no momento do nosso turno, pode trazer, que o pessoal aqui do aeroporto, os funcionários, todo mundo que estiver aqui vai receber. E nós vamos mobilizar essas recepções de doação até sexta-feira, às 13 horas, porque a gente precisa fazer toda uma triagem, pesar, embalar, para poder enviar por via aérea até Campinas. É importante essa doação, né? Se você tiver como fazer essa ajuda, o pessoal lá está precisando muito, né? Como a gente está acompanhando no noticiário nacional. Então é interessante essa iniciativa aí das empresas aéreas.
Teve um movimento político aqui em Mossoró que vai repercutir bastante ainda nos próximos dias. Vou dar uma pincelada, né? Primeiro destaque aqui do nosso tcmnoticia.com.br. Prefeitura nega irregularidade no pagamento do 10º à Câmara e cita dívida de 11 milhões de reais. Teve um negócio aí com relação a um cálculo que envolveu o Fundeb. A Prefeitura ganhou na Justiça porque disse que não era para acrescentar o Fundeb nessa somatória para a divisão do 10º. Daí, a Câmara que recebeu esses valores vai ter que devolver tudo para o Executivo moçoroense. Então, esta reportagem está lá no nosso tcmnoticia.com.br. É algo que estremeceu as alianças entre Alisson, prefeito, e Laurence Amorim, presidente da Câmara, tanto que o Laurence vai fazer uma live na próxima segunda-feira, 7h30 da noite. Pode ter a ver com isso tudo aí. A gente vai, inclusive, buscar saber os detalhes, mas de primeiro momento tem essa informação que foi, inclusive, divulgada através de nota da Prefeitura. E uma outra informação também que envolve a Câmara: a oposição encaminhou ao Ministério Público pedido de investigação sobre servidor exonerado da Cultura. Ontem nós entrevistamos aqui o vereador Paulo Igor, que faz parte dessa bancada oposicionista, e ele já falava sobre esse pedido de investigação junto ao MP. Hoje esse documento foi protocolado na sede do Ministério Público do Rio Grande do Norte, e aí os vereadores pedem uma investigação mais aprofundada. A Prefeitura, através de nota à época, disse que ia seguir com essa investigação, só que os vereadores querem que o MP se envolva de forma mais presente aí sobre esta investigação. Você lembra daquele caso de um servidor que foi divulgado um áudio aí que falava sobre rachadinha, enfim. Acompanhe a entrevista de ontem aqui com Paulo Igor no YouTube, que você vai compreender melhor. Amanhã a gente vai lá na Câmara e vai tentar entender tudo isso sobre esses repasses do 10º e também sobre essa investigação, tá bom? Vamos iniciar aqui a nossa conversa com o Luiz Sérgio, que é chefe do cartório eleitoral da 33ª Zona aqui de Mossoró. O Fórum Celina Guimarães atende a Mossoró e outros municípios. E a gente mostrou ontem, a gente vem trazendo também no nosso portal a intensa movimentação, procura dos eleitores para a regularização do título eleitoral. Luiz, para a gente começar aqui a nossa entrevista, boa noite. Vocês atenderam esses eleitores até que horas? Agora à noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao cenário político. Boa noite, Vanúvio, boa noite ao público de casa. Agradeço mais uma vez o convite de estar aqui novamente. De fato, foi um dia bastante intenso, tanto ontem como hoje. Acredito que tenhamos atendido aí por volta de 900 eleitores ontem, e acredito que hoje passamos dos 1.000 eleitores ali no prédio, atendidos hoje. Desde 8 da manhã até o último eleitor foi atendido às 18h40. O último de Mossoró, que aí, quando eu deixei o prédio para vir para cá, já depois das 19 horas, ainda tinha gente de Upanema e Tibau sendo atendida. Então, assim, um dia muito intenso, e amanhã, último dia, tudo recomeça às 8 da manhã, prosseguindo até às 18 novamente. E este prazo se encerra nesta quarta-feira, dia 8. O que é possível fazer para poder votar neste ano, o eleitor, Luiz? Olha, aquele que ainda não tirou seu título tem até amanhã para tirar o título. Por que até amanhã? Porque a legislação ela não permite que a gente receba requerimentos de novos eleitores a 150 dias da eleição. Ou seja, o prazo de amanhã marca que estaremos a 150 dias da eleição. Então, amanhã é o último dia para recebimento desses requerimentos. Então, aquele que não tem título, que deseja participar, tem até amanhã para requerer a emissão do seu título. Aquele que deseja votar em outro município, diferente daquele onde já vota, tem até amanhã para requerer essa transferência. E alterações diversas no título, atualizações como nome de solteiro para nome de casado, alteração de local de votação, muito comum, a pessoa se mudou e quer mudar o local de votação para mais próximo de sua residência. Então, tudo que for de alteração no título tem que ser feito até amanhã. Após essa data de amanhã, a gente vai continuar atendendo aos eleitores em outros serviços, como, por exemplo, a emissão da segunda via do título, que é uma mera reimpressão do documento aqueles que já têm, para aqueles que já têm. E aí, as emissões a gente vai trabalhar também com as emissões de certidões de quitação, certidões criminais, ou seja, o atendimento é bastante reduzido. E também algumas regularizações que ainda são possíveis fazer, como, por exemplo, aquele eleitor
que só perdeu 1 ou 2 eleições, a gente ainda consegue regularizar após o dia 8 de maio. Mas aquele que está com o título cancelado e precisa renovar o seu título, esse também tem até amanhã para comparecer ou à sede do TRE ou ao nosso box também na Central do Cidadão, do centro da cidade. Temos também lá um atendimento que também está em horário estendido, das 8 até as 6 da tarde. Funcionou assim na segunda, hoje, e também funcionará assim amanhã. E, mais uma vez, os eleitores deixam para a última hora para regularizar o título eleitoral. Isso já é uma tradição, né? A gente pode dizer assim, né? O eleitor sempre nos procura em cima da hora. Eu estive aqui no programa, acredito que no mês de janeiro, fiz um chamamento, reforcei em outros programas aqui locais, que o eleitor evitasse ir na última hora, né? E aí o movimento era sempre muito pingado, como a gente chama, em fevereiro, março, e o eleitor não comparece. Aí quando vai chegando o mês de abril, que a coisa vai afunilando, aí você vê a multidão crescendo, e nesses 3 últimos dias você vê essas imagens aí, que está até no seu blog, né? Uma fila de eleitores aglomerado antes de 8 da manhã, né? Nós temos ali 7 e pouco da manhã, já tem uma fila enorme. Hoje ela dava a volta nos fundos do prédio, né? Assim, então amanhã a gente não sabe, acho que vai dar uma volta completa em torno do nosso prédio, né? Então, assim, a gente vai estar lá com toda a boa vontade, com toda a estrutura. Estaremos, inclusive, com servidores a mais, com equipamentos a mais, né? Desde segunda-feira estamos operando além da capacidade normal, a fim de dar esse fluxo melhor nos atendimentos. Mas, mesmo assim, o eleitor ainda hoje passou, em média, 2 a 3 horas aguardando o seu atendimento. De 2 a 3 horas. Quem chegava de 2, só era atendido às 5 da tarde, aproximadamente. Então, assim, para amanhã, o pedido que a gente faz é que o eleitor vá com paciência, vá com tempo disponível para aguardar. A gente vai atendê-lo, mas tenha um pouquinho de paciência que chegará a sua vez. Bem, na manhã de hoje, familiares de pacientes relataram a ausência de vagas no Hospital Psiquiátrico de Mossoró. Nossa reportagem acompanhou 2 casos que estavam em tentativa de estabilização na UPA do Santo Antônio. O irmão de seu Calixto tem 54 anos e está contido na unidade de pronto atendimento Conchita Ciarline, no bairro Santo Antônio, em surto psiquiátrico desde domingo. Ele conseguiu encaminhamento para a UPA. No local, os profissionais tentaram estabilizá-lo, mas a unidade não é especializada em casos desse tipo. Seu Calixto faz um apelo sobre o estado do irmão. A situação é que eu tenho um irmão, inclusive é Francisco, né, irmão da gente. E ele tem problema psiquiatra, já foi 2 vezes, já teve 2 vezes no hospital Dr. Marcos, né? São Camilo. E daí, ontem ele se aperreou de novo, né? Começou a andar no meio da rua, com o pau na mão, atrás de agredir o povo, batendo nos portão. E daí, então, a gente conseguiu conter ele, né? Conter ele, a gente ligou pro SAMU. E o SAMU foi até lá, pegou ele, ligou para a Guarda Municipal, pegou ele, trouxe aqui para a UPA do Santo Antônio. A questão é que chegou aqui na UPA, ele chegou aqui na UPA em torno de umas 9 horas de ontem, e até agora ninguém deu uma posição, só disse que não tem vaga no São Camilo, e ele está amarrado aqui, amarrado em uma cama, amarrado os 2 pés, os 2 braços, amarrado por cima do tórax dele, que ele não está nem podendo se mexer, e daí ele não pode ir para a rua. Aí como é que vai ficar a situação dele? Ele vai poder ficar amarrado aqui? Mossoró conta com a unidade especializada para esse tipo de caso, o Hospital Psiquiátrico Milton Marques. No entanto, os familiares do paciente relataram a ausência de vagas. Não dão uma posição quando é que vai surgir uma vaga, se é hoje, se é daqui a 8 dias... Se é daqui a 15 dias, eles não dão uma posição para a gente. A equipe do jornalismo TCM tentou entrar em contato com a administração do hospital, mas não conseguimos nenhum tipo de resposta. Enquanto isso, a situação continua e ela não é exclusiva de seu Francisco. Outros pacientes e pessoas que estão cuidando desses pacientes alegam o mesmo tipo de situação no líder do hospital. Quando era o velho, a gente ia para o médico, pregava o laudo e ia internar, mas agora, infelizmente, é desse jeito. Já tem não sei quantas entradas e a gente passa a semana vindo para cá. Não tem vaga. A semana, a noite, não tem vaga. E qual é a sensação no momento desse? Horrível, né? Porque não era assim. Infelizmente o hospital é novo e tudo, mas não adianta porque não tem vaga. Eu entrei agora há pouco em contato com o seu Calixto, que aparece aí na reportagem. Ele me relatou que por volta das 11h20 da manhã, o seu irmão e outra pessoa citada aí na reportagem foram reguladas e por volta das 2 da tarde fizeram a transferência da UPA para o Hospital Psiquiatra aqui de Mossoró.
Vamos voltar aqui a nossa conversa com o Luiz Sérgio Monte, da 33ª Zona Eleitoral. Já tem uma pergunta aqui, Luiz, e eu acho que é uma dúvida pertinente aí a muitos, né? Que inclusive vem um movimento lá e entra na fila para poder saber o que está acontecendo ali no TRE. O Elisiário Eloy, ele pergunta: o eleitor que precisa transferir o título para outra cidade, pode transferir a partir daqui de Mossoró? Bom, ele pode fazer daqui de Mossoró para os municípios que nós atendemos, né? Que no caso são Tibau, Governador de Serra Rosado, Upanema, Baraúna e Serra do Mel. Se a transferência for para um desses municípios, ele pode fazer aqui. Agora, é importante dizer que a transferência pode ser feita pela internet. Até amanhã, até meia-noite de amanhã, o eleitor ainda pode protocolar um requerimento de transferência do domicílio eleitoral. E aí, pela internet, ele pode estar em qualquer lugar, ele pode daqui de Mossoró transferir um título de Natal para Santa Cruz, de Caicó para Açu, ele estando aqui em Mossoró, né? Então, ele encaminha a documentação, as fotografias pela internet e tudo pode ser feito de maneira online. É bom que isso fique bem claro. Essa possibilidade online só existe a essa altura do calendário para aqueles que vão pedir transferência de domicílio ou alteração no seu título, chamada revisão eleitoral, aquela que altera o local de votação, por exemplo, aquela que altera o nome de solteiro para casado. Alterações no título e transferência de domicílio podem ser feitas online amanhã até meia-noite, né? O sistema ainda recebe alistamento, que é aquele primeiro título, aquele jovem que vai tirar pela primeira vez, esse aí somente no presencial, ou no fórum eleitoral, ou no nosso box da Central do Cidadão do Centro. Convocações também para quem precisa regularizar a biometria? Olha, durante a pandemia, de 2020 até 2023, nós emitimos milhares de títulos e não coletamos dados biométricos. Então, são eleitores que estão aptos a votar, já votaram, inclusive, e continuam aptos a votar esse ano. Não há um prazo ainda para que eles compareçam. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde vai surgir um prazo para que eles compareçam obrigatoriamente sob pena de cancelamento. Mas esse prazo ainda não existe, ou seja, o TSE ainda não se manifestou sobre isso. O voto deles continua sendo válido, mesmo sem ter a coleta biométrica realizada. Claro que aquele que desejar ter essa coleta pode ir lá amanhã, né? Como o movimento vai ser muito grande, mas se quiser ir amanhã, a gente faz a coleta. Agora, essa coleta para ele não é obrigatória, né? Ele já é um eleitor, já votou, continua apto a votar esse ano, mas a coleta para ele ainda é facultativa. Então, a gente operou aí por mais de 3 anos, só tirando títulos, sem coleta biométrica. Meados de 2023, retomamos a coleta. Então, agora, todos os títulos que são emitidos, eles são necessariamente com a coleta biométrica. O José Santos, ele já pergunta aqui, é uma dúvida, inclusive, que a Justiça está atenta, né? Ele está dizendo que um primo dele transferiu o título para outra cidade para poder votar num parente. Não sei se ele tem esse vínculo com essa outra cidade. Como é que a Justiça pode ver essa questão, Luiz? Olha, esse é um problema clássico existente em todos os anos de eleições municipais. Nós temos uma verdadeira fuga de eleitores dos grandes centros, das maiores cidades, para municípios pequenos. E muitas vezes com essa intenção espúria de apenas para votar em alguém e em seguida dar as costas para o município e não sofrer as consequências dos 4 anos seguintes. O TSE, ele combate, ele orienta, vários juízes eleitorais determinam diligências in loco a fim de aferir qual é a relação que esse eleitor tem com o município. Claro que muitas vezes é feito por amostragem. A zona eleitoral, ela pega ali, por exemplo, 100 pedidos e seleciona 30, 40 para ir até o local e checar se de fato aquela informação procede. Claro que você vai ter casos em que todos, de 100 requerimentos, todos 100 serão investigados. Mas, via de regra, se pega ali uma amostragem de 30, 40, aqueles mais suspeitos, e aí você diligencia, manda o oficial lá de justiça até o endereço, a fim de verificar qual é o vínculo que o eleitor tem com o município. É bom dizer que não necessariamente ele tem que morar no município. A jurisprudência do TSE ela é muito ampla no quesito do domicílio eleitoral. O que você tem que demonstrar é que você tem algum tipo de vínculo. Qual é o vínculo que você tem? Se você mora em Mossoró, você quer votar em Tibau, por exemplo. Por qual razão? Você quer votar em Tibau porque você tem uma casa de praia lá, tem um patrimônio seu lá, ou seja, nesses casos é permitido, ou seja, está justificada a sua intenção de votar em Tibau porque você tem um patrimônio
E, logicamente, esse patrimônio se valoriza se a cidade for bem administrada. Então, se aceita que esse eleitor realmente possa votar em Tibau, desde que ele tenha um patrimônio, um terreno, uma casa. Ele pode trabalhar em Tibau, morar aqui, ser professor do município lá em Tibau. Então, ele pode também optar por votar em Tibau. Ele pode ser motorista de linha, carro de linha que vai e que volta, ou seja, tem interesse que o município se desenvolva. Então, a jurisprudência hoje ela é muito ampla e admite uma série de situações. O que não se permite é aquela questão do eleitor parasita, como a gente chama, aquele que vai votar em troca de um favor para votar em um parente ou alguém que lhe captou, né? E aí ele vai, vota e em seguida ele dá as costas e não importa para ele o que vai acontecer naqueles 4 anos seguintes. Porque ele não frequenta, ele não tem emprego lá, ele não tem patrimônio, ele não tem qualquer vínculo com a localidade. Isso constitui, inclusive, crime eleitoral previsto na legislação, né? Então, assim, aqui em Mossoró, esse problema é praticamente, vamos dizer assim, inexistente. A gente não tem essa demanda vindo para Mossoró. Pelo contrário, a gente tem uma fuga de eleitores de Mossoró sendo levados aí, né, eles requerendo a sua transferência para Tibau, para Serra do Mel, Baraúna, enfim. Muitos dos casos vão ser diligenciados, como a gente diz, mandaremos um oficial até lá para conferir qual é o vínculo que o eleitor tem. Caso o oficial constate que não há qualquer vínculo com o município, aquele requerimento é indeferido, o eleitor tem um título cancelado. Se ele tiver título em outra localidade, fica válido o anterior. Mas se era o primeiro título, ele tem um título cancelado e não fica apto mais a votar em qualquer município na eleição deste ano. Inclusive, o próprio TRE, no mês passado, divulgou a informação de que pessoas estavam levando praticamente o mesmo contrato de aluguel, tentando burlar aí a legislação eleitoral para filiação, enfim, para a questão do título, né? Para essa votação. O senhor falou aí em alguns desses municípios, né, de fuga de eleitores. Chama a atenção Tibau. O que está acontecendo em Tibau? O que a justiça pôde observar? Olha, é difícil entender o motivo disso, né? Mas assim, a gente que trabalha lá, a gente observa que, principalmente no mês de abril ali, houve realmente uma intensificação muito grande nos eleitores de Mossoró querendo transferir para Tibau. Havia ali um movimento diário que chamava a atenção, enquanto para os eleitores de Mossoró ali, a gente atendia 30, 40 por dia e tinha ali mais de 140, 150 esperando para fazer transferência para Tibau. É algo estranho, né? O juiz eleitoral da zona responsável já determinou a diligência em todos os requerimentos para Tibau. O oficial já começou as visitas, já está andando de casa em casa, né? E a partir de quinta-feira ele vai intensificar, porque esse oficial também está envolvido nas operações de atendimento de amanhã, mas a partir de quinta-feira ele vai intensificar, vai até Tibau, vai até outros municípios, a fim de aferir essa relação que esses eleitores têm com o município. Ou seja, a gente também não pode presumir que se trata de um ato criminoso. A gente está investigando para saber se trata, de fato, de um requerimento plausível que justifique o interesse do eleitor em votar naquele município. Então, tudo será analisado e, ao final, o juiz eleitoral decidirá se acatará aquela transferência ou se será indeferida. Mas o eleitor, se comprovada a ilicitude ali, o que ele sofre de punição? Além de ter o título cancelado, né, ele ainda fica sujeito às penas do direito eleitoral penal, né, que nós temos um crime eleitoral específico dessa conduta, né, que é transferir fraudulentemente o domicílio eleitoral, né? Então, o infrator ele fica sujeito aí a responder a um processo, pode vir a pagar algumas penas de prestação de serviço à comunidade, algumas multas, né? Enfim, geralmente são penas alternativas. Não é claro que dificilmente haverá um encarceramento na justiça eleitoral, né? Mas penas alternativas são muitas vezes aplicadas, principalmente de multas e de prestação de serviço à comunidade. E se identificar que é o político que estava regimentando ali todo esse eleitorado? É de difícil caracterização, né? Claro que se ele ofereceu alguma vantagem em troca de voto, claro que ele incorre em crime. Mas o mero ato de transportar o eleitor para fazer sua regularização, para fazer sua transferência, o mero ato de transportar não é crime previsto na legislação. O crime de transporte de eleitor, ele é restrito ao dia da eleição, o dia da votação. Lá no primeiro domingo de outubro, nenhum eleitor pode ser transportado, pode ser dado carona, né? Isso aí está, claro, não pode dar carona com fins eleitorais.
né? Então, assim, lá no dia da eleição você tem a figura do crime. Nesse período, muitos pré-candidatos comparecem levando pessoas que estão para regularizar o título, para tirar o título. A gente sabe dessa situação, mas não há nada na legislação que proíba nem que preveja isso como crime, né? Então, eles estão conduzindo. E o fato deles conduzirem também não quer dizer que aquilo ali é um ato fraudulento. Muitas vezes a pessoa, de fato, tem vínculo com aquele município e tal, ele leva, a pessoa faz a transferência, é tudo lícito e é aprovado, né? Não é a presença dele que torna a coisa ilícita. Como eu falei, não há nenhum crime que preveja essa conduta como ilícita. Atenção, atenção. Se você tem alguma pendência aí no seu título, o prazo é até amanhã, viu? Então, você que nos acompanha aqui em Mossoró, nos vários municípios que possuem os serviços da TCM, fique atento aí, porque amanhã, meu amigo, como o Luiz Sérgio disse, se você for procurar regularizar seu título, vá com paciência. Leve também um lanchinho e água, porque poderá demorar, viu? Por causa da grande quantidade de pessoas. Bem, acompanhe agora como foi a sessão ordinária de hoje, lá da Assembleia Legislativa. Primeiro a falar na sessão ordinária desta terça, doutor Bernardo chamou a atenção para um dado alarmante registrado neste final de semana. 77 vítimas de acidentes com motocicletas deram entrada no Hospital Alfredo Gugel. Ao trazer o dado ao plenário, o deputado destacou o custo para os cofres deste tipo de internação e falou ainda sobre a necessidade de criação de uma política de educação no trânsito. Eu quero chamar a atenção aqui do governo estadual, federal, das autoridades responsáveis pelo trânsito no Rio Grande do Norte para campanhas de educação e de prevenção. Afinal de contas, essa demanda acaba atrapalhando o bom funcionamento do hospital e sai muito mais caro para o poder público dar assistência a esses pacientes. Na pauta de votações da Assembleia Legislativa desta terça-feira, dentre os projetos previstos, estava um de iniciativa do Governo do Estado que prevê a regulamentação da educação em tempo integral nas escolas da rede pública. No entanto, representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Rio Grande do Norte lotaram as galerias do plenário para questionar o teor da matéria encaminhada. Isso porque, segundo o Sint, vários pontos que foram acordados com o Executivo não foram incluídos no texto, principalmente referente ao pagamento e à incorporação das gratificações. Sem consenso, os deputados acharam melhor retirar a matéria de mesa, adiar a votação, que só deverá acontecer após uma nova revisão por parte do governo. A partir da iniciativa agora do Parlamento de retirar de pauta, nós obtivemos o nosso êxito, porque nós não temos discordância com o conteúdo que está no projeto de lei. Esse projeto, inclusive, foi discutido conosco. O problema é que ele veio parcial, ele não veio todo, não veio integral, a versão integral do projeto. E nós queremos a versão integral para que essa versão seja aprovada. Implantada no ano de 2019 no Rio Grande do Norte, o ensino integral na rede pública já é realidade em pouco mais de 100 escolas no estado. Mas o funcionamento e a política de trabalho dos professores ainda não dispõem de regulamentação. Na prática, os professores e professoras estão pedindo para colocar um complemento no projeto de lei que versa sobre algumas gratificações e horas suplementares que quem atua na educação em tempo integral aqui no Rio Grande do Norte recebe. E eles querem, portanto, essa regulamentação. A previsão é que a matéria seja votada ainda esta semana. Será levado hoje ao governo essa discussão que foi tida aqui hoje na Assembleia Legislativa para a gente ver se, de fato, dará tempo de atender essa reivindicação. Outros projetos foram votados e aprovados durante a sessão. Um deles, do deputado Kleber Rodrigues, garante transporte gratuito para o deslocamento de pacientes com câncer. Existe agora essa parte de articulação, né? A matéria ela foi aprovada, agora esse diálogo junto ao governo do Estado, para que eles tenham essa sensibilidade de aprovar, visto que isso é uma demanda de muita necessidade para a população, essa que está no tratamento de câncer, para que eles possam garantir o seu tratamento na integridade. Com relação a esse projeto da educação, ele ficou parecendo como um projeto Frankenstein, né? Que chega lá para depois ser emendado, para depois ser ajeitado nos conformes do tempo. Se estava combinado para ele ir na íntegra, todo, completo, atendendo todas as demandas e reivindicações, por que ele foi fatiado? Realmente faltou essa compreensão aí por parte do governo estadual.
E vamos ver como é que vai ficar aí, porque há muito tempo que a promessa de escola em tempo integral está avançando, mas sempre tem essa trava aí com relação à legislação. E precisa ser muito bem feito, viu, para não ter problema depois. Vamos voltar aqui a nossa conversa com o Luiz Sérgio Montes, que é chefe do cartório eleitoral da 33ª Zona. Estou aqui com a pergunta, quem é essa pessoa aqui? É o Gabriel Melo. Gabriel escreveu o seguinte: no caso de casado, tem que alterar o título do cônjuge que adicionou um novo nome, no caso a mulher, ou o homem também tem que atualizar, mesmo que não tenha adicionado o sobrenome da esposa? Olha, não, no caso do homem que não atualizou, ele não tem o que fazer no título dele, mas no caso da esposa que alterou o nome na certidão de casamento, é interessante que ela faça essa alteração. Mais cedo ou mais tarde ela vai ter que fazer um dia. Daí o que acontece muitas vezes é que, por exemplo, nesse período em que o cadastro está fechado, de maio até outubro, a pessoa vai e altera no CPF. Alterando no CPF, aí não pode alterar no título nesse período. E aí dá uma divergência. Dando divergência, o CPF cai na restrição lá da Receita, e a pessoa fica com pendência para resolver. Então, é sempre interessante que a pessoa, ao fazer a alteração, faça no título e no CPF, de modo que os documentos andem de modo sincronizados, o mesmo nome, no título, principalmente no título e no CPF. Então, aquele que já fez o do CPF, é interessante que faça até amanhã o do título. Isso não vai trazer qualquer implicação à votação da pessoa, é bom que se diga isso. Ela vota normalmente, mesmo se ela não alterar para o nome de casada. É só uma questão dela não vir a ter futuramente esses aborrecimentos de CPF cancelado, CPF com restrição e ter que resolver isso na Receita Federal. Um abraço aqui para o João, diretor da UPA, sempre aqui acompanhando o nosso cenário político. Uma dúvida, Luiz Sérgio, que sempre acontece, principalmente com aqueles que são, digamos, não concordam com o nosso sistema de votação, com a obrigatoriedade do voto, finda que não se importa com o título, deixa de votar, deixa de justificar, muda o domicílio, mas não atualiza ali com o título, enfim, está prestes a ser cancelado. O que acontece com o título que fica cancelado? Quais as restrições para este eleitor, para esse cidadão? Olha, o eleitor que está com o título cancelado, que está com qualquer irregularidade na justiça eleitoral, enfim, ele fica impedido de realizar uma série de atos. Ele sofre uma série de restrições na sua vida, como, por exemplo, não poder tomar posse de um cargo público. Para tomar posse em cargo público, seja por cargo comissionado ou por aprovação em concurso, ele tem que estar em dia com as obrigações eleitorais, né? Ingressar na faculdade pública, né? O estudante passou no Enem, não pode se matricular enquanto não estiver em dia com as obrigações eleitorais. E um caso que a gente vê bastante é o caso daqueles que têm a intenção de viajar para o exterior, que vão à Polícia Federal requerer o passaporte e aí cai o seu requerimento lá por conta de que ele não está em dia com as obrigações eleitorais. E aí ele chega nesse período com o cadastro trancado. Eu já peguei casos em que a pessoa deixou de viajar para fora do país porque não tinha mais como regularizar o título entre maio e outubro de um ano em que há eleições, né? Então, assim, a gente tem que ter essa precaução de estar com as obrigações eleitorais em dia, porque numa questão de viagem para o exterior, a Polícia Federal só emite o passaporte para aqueles eleitores que estão em dia com suas obrigações eleitorais. Então, quer dizer que se a pessoa não regularizar o título agora, ele não consegue fazer depois do dia 8, nem para votar e nem para estar pronto para viajar, assumir um cargo público. Isso, se o título estiver cancelado, ele não consegue validar esse título, né? Se o título estiver cancelado. Agora, se ele tiver uma pendência de uma multa ou duas, porque ele faltou uma eleição ou duas, a gente ainda consegue fazer o pagamento dessa multa e a sua regularização, né? Então, assim, agora, quando o eleitor já faltou mais de 3 vezes, 3 ou mais vezes, ele já tem um título cancelado. E aí, estando com o título cancelado, esse aí a gente não consegue mais fazer qualquer atendimento nele até o dia da eleição. Somente após o transcurso dos 2 turnos da eleição, e quando eu falo no segundo turno, eu falo no cenário nacional. A gente só volta a atender depois que transcorrer, inclusive, o segundo turno nos municípios em que há segundo turno. Então, lá em novembro, que o cadastro é reaberto. Luiz, com relação à quantidade de eleitores, você tem aí na cabeça quanto mais ou menos Mossoró vai ter de eleitores aptos ao voto neste ano? Olha, eu acredito que a gente chegue aí a mais ou menos 187, 188 mil eleitores, né? Seríamos até
teríamos até um número maior, caso não houvesse essa fuga que eu me reportei no bloco anterior, de eleitores que buscam os municípios vizinhos nas eleições municipais, né? Então, veja que Mossoró, o IBGE aponta quase 270 mil habitantes, né? Mas eleitores nunca passou de 187, é o número que a gente tem hoje. Acredito que vai fechar com cerca, no máximo, de 188 mil eleitores. E existe alguma previsão aí nos seus dados de quando é que a gente pode atingir esses 200 mil eleitores para se ter um segundo turno? Olha, eu acredito que na eleição de 28, né, na eleição de 20, a próxima eleição municipal, se a gente não tiver passado, a gente está bem próximo. Vai haver até aquela expectativa no encerramento do cadastro eleitoral de 2028, se a gente vai atingir ou não. Eu acredito que possa vir a ser atingido, porque, observando aí o cenário dos últimos anos, eu acredito que para 26, daqui a 2 anos, na eleição geral, a gente tem o acréscimo de novos eleitores, né? Então, para 28, eu acredito que a gente ou rompe essa barreira dos 200 mil ou chega bem perto dela. A gente está falando aqui de um prazo importante para os eleitores. O prazo mais importante para os que vão buscar os votos, né, em outubro, para os políticos, para os candidatos. Um primeiro prazo importante foi ali a filiação partidária, a janela eleitoral. Luiz, qual é o próximo prazo aí dos políticos, né, de quem vai ser candidato neste ano? Bom, os pré-candidatos, eles vão ter um prazo mais à frente, que é o prazo da realização das convenções partidárias. Os partidos têm que estar com a documentação ok, o registro deles perante o TRE, aqui no estado, eles têm que estar ok com a sua documentação e fazerem a convenção no período determinado pela legislação, que é de 20 de julho a 5 de agosto. Nas convenções é onde o partido define quem são, os partidos definem quem são seus candidatos e quais são as coligações que eles irão formar, ou seja, as uniões, a soma de esforços, ou seja, eles definem nas convenções os seus candidatos e as alianças manifestadas através das coligações com outras legendas. Então, tudo isso é entre dia 20 de julho e 5 de agosto. Aí eles têm mais 10 dias para juntar a documentação desses que foram escolhidos e até o dia 15 terão que protocolar na Justiça Eleitoral toda a documentação a ser examinada por nós, a fim de verificar se a pessoa preenche as condições de elegibilidade e se ela não incide em nenhuma causa de inelegibilidade. Tudo isso é verificado um a um. Quem faz essa função é a 34ª Zona Eleitoral, que é responsável por registrar as candidaturas. Eles analisam cada um. Na eleição de 2020, para você ter uma noção, são mais de 400 processos, porque são mais de 400 candidaturas. Pelo menos foi em 2020. Para esse ano, a gente acha que vai ser menos. Talvez rompa ali 300 ou perto de 300. Houve uma alteração na legislação, teremos menos candidaturas esse ano. Mas ainda assim é um trabalho enorme que tem que ser feito em poucos dias, porque estaremos em pleno curso da campanha eleitoral. Luiz Sérgio vai ter que voltar aqui, o Márcio, para falar sobre esse momento de pré-campanha, os cuidados aí que os candidatos, os pré-candidatos, né, precisam ter até o período de convenções, o que o eleitor precisa observar, como denunciar. Vai ter que voltar aqui, Luiz, nosso tempo já está aqui findando, mas fica aqui um espaço para você convocar ainda, né? Porque amanhã eu estou achando que você vai trabalhar até umas 8 horas da noite, então o espaço aberto para convocar essas pessoas para a regularização do título. Bom, em outros anos, Vanova, a gente já chegou a deixar o prédio no último dia mais de 11 da noite, né? Mas o próprio TRE vem nos orientando a não mais fazer dessa forma. O TRE quer hoje, isso está até disciplinado numa norma de que a gente limite os atendimentos, porque se a gente ficar recebendo até às 18 horas, a gente fica até próximo de meia-noite atendendo. Então, a gente vai estimando ali na parte da tarde a nossa capacidade de atendimento, por volta de 4, 5 da tarde, a gente já vê quantas pessoas estão na espera e a gente vai ter que encerrar a distribuição de fichas, para ver se conseguiremos terminar pelo menos até por volta de 8 da noite, não passar disso, né? Para evitar esse esgotamento, né, tão extremo do cansaço dos servidores. Está todo mundo já cansado, né, desses últimos dias e tem amanhã uma bateria longa ainda pela frente. Então, fica aqui o chamamento, compareçam amanhã, 8 às 18 horas, não deixe para ir no finalzinho, porque a gente vai limitar, né? Então procure ir até por volta de 15 horas no máximo, a fim de receber sua ficha e aguardar o seu atendimento. Amanhã, o último dia, para tirar o título, transferir o domicílio e para alterar qualquer dado do título de eleitor. Seja sempre bem-vindo, Luiz Sérgio. Até a próxima. Até a próxima. Agradeço mais uma vez o convite.
Boa noite a todos. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Um abraço.